Agora, o que é que se passa? Uma pessoa, ela às vezes, ela tem, dependendo do peso que ela tem, excesso de peso, uma opção de coisa, ela pode transpirar mais, tem uma opção de coisa nesse sentido. Agora, uma coisa é sentir também calor pela idade. A mulher, por exemplo, durante a menopausa, essa coisa toda. Quem está falando aí é uma mulher. Então, precisava de ver se tem uma prévia menor, a dona menor, se o negócio é antes, alguma coisa nesse sentido. Isso aí também eu acho que seria bom ver. São os hormônios, o processo hormonal. Outra coisa, homem, às vezes, tem problema hormonal em certas condições. Mas não é igual isso. O fogacho não funciona no homem como funciona na mulher. Ele pode sentir. Outra coisa também, alterações da pressão arterial. Pode dar esses problemas. Eu, quando tinha muito problema com a minha hipertensão, às vezes, eu estava num lugar, de uma hora para outra, eu sentia, como se fosse um fogacho. Está entendendo? Devido à pressão que aumentou, alguma coisa que houve. Então, eu sentia calor, tudo isso. Uma outra coisa séria. Nessa época que nós estamos mudando a estação, e está começando, por exemplo, o inverno, através do outono, essa coisa toda, tem um dia, por exemplo, que vem uma frente fria do sul, a pessoa pega e coloca 2 edredons em cima. No outro dia, aquela pressão, aquela temperatura já subiu, não está mais tão frio. E a pessoa deixa os 2 edredons que está na cama e ela vai dormir. Ela acorda com um pesadelo enorme, porque estava sentindo que estava na fogueira e os inquisidores acabando com ela. Agora o negócio era os 2 edredons, que começou a fazer calor demais. Principalmente se ela colocou os braços e as mãos debaixo da coberta. Vocês sabem que isso é muito importante, né? Uma pessoa que tem hipertensão, por exemplo, com o tempo ela sabe disso. Eu andei estudando isso, você sabe. Eu tenho hipertensão fazem exatamente 51 anos. Então, o problema todo é o seguinte. A pessoa, ela mexeu com muita água fria. Então, as mãos esfriaram. Ela vai dormir. Ela deve colocar debaixo da coberta as mãos até ela esquentar. Mas não deve deixar, porque senão aquilo vai criar problema, pode dar pesadelo para ela. Então, a hora que ela sentiu que esquentou, ela põe as mãos para fora. Isso é muito importante. Eu, com toda a minha hipertensão, tomando remédio, essa coisa, hoje eu tenho a minha pressão é normal, por causa dos remédios. Mas eu faço essas coisas da mão, esse negócio todo de edredom, tudo isso que eu estou falando acontece comigo até hoje. Paulo, outra coisa que eu lembrei, como você falou, é da hiperidrose, né? A pessoa Pois que às vezes hiperidrose. sua Aquele que tem água demais, soltando pela transpiração, suor. Isso também, às vezes, pode ocasionar. Agora, outra coisa, no fim da história toda, aí, a cereja do bolo. O problema de temperatura na mão, a pessoa tem que também lembrar se há processo parapsíquico nisso. Uma coisa é a seguinte, por exemplo, eu sou capaz de aumentar ou diminuir a pressão, ou a temperatura e a sensação de temperatura para mim e para os outros, mexendo com o ectoplasma. É só começar a mexer que a gente faz isso. Entende? Então, isso aí também a pessoa tem que examinar. Uma pessoa, por exemplo, ela pode, com a ectoplasmia, a mão dela está gelada e ela faz assim, ó, começa a suar e cair suor da mão dela. E ela está gelada. Eu já vi isso tudo. Então, vocês vejam bem, a ectoplasmia ela influi também no processo do sistema neurovegetativo. E grandemente. Por isso que a gente fala tanto nisso aqui, fala em cerebelo, a cerebelologia, esse estudo todo. Aí agora, no caso, como era mulher, teria que estudar também o processo da idade, como é que é. Porque vocês sabem, às vezes uma pessoa com 30 e poucos anos, uma mulher, uma moça, ela pode ter pré-menopausa. Tudo é possível devido ao processo hormonal. Então, um caso para se estudar. Né? Professor Valdo, Sim. Aqui, por favor. O senhor admite, pensa, já pesquisou, se uma pessoa que é extremamente religiosa, ela pode ter ectoplasmia? Pode. Pode? Pode. Qualquer um pode ter, independente de religião ou não, de ser materialista ou não. Eu já vi um cara
que se julgava totalmente materialista. A hora que a gente detectou que ele era ectoplasta, e eu comecei a fazer um negócio com ele, ele mudou. Ele admitiu, começou a admitir. Eu tenho na família um sobrinho que eu, pesquisando, eu não pude deduzir de uma maneira mais certeira, né? Mas eu penso que ele tem muita ectoplasmia. Agora, outra coisa também é uma pessoa que tem pequenas clarividências, inclusive essa que eu falo, que é hipnopômpica, na hora que a pessoa volta para o corpo, depois do terceiro sono. E aí, essas pessoas, às vezes, também alteram muito o processo neurovegetativo. E isso afeta, às vezes, o processo da temperatura. E aí, como é que a gente pode assistir esse meu sobrinho? Porque eu penso também que, pelo que ele conta, o problema é colocar a pessoa fazendo por si mesmo o estado vibracional. Mas ele não admite. Então, se não admite, você entrega ele para a baratosfera. Fala com ele. É uma pena. A baratosfera você pode ir, que é só você seguir do jeito que você está. Não precisa de passaporte, não precisa de pagar ingresso, nem tem alfândega. Você já vai direto. Walter, peraí, só um instantinho. Eu não entendi, Luci, mas por que essa associação da ectoplasmia com a religião? Às vezes tem, devido ao processo da sensibilidade parapsíquica e os problemas todos, assim, de misticismo, a pessoa ter reflexão, essa coisa toda. Aquilo mostra que ela deve ter sido iniciada em vidas anteriores. Se a paragenética dela está muito forte, aquilo influi na genética dela e o processo da ectoplasmia aflora, ele aparece. Eu já vi isso tudo. E não é possível alguém que nunca teve nada disso ter... Começar a ter nessa semana. Então... Tudo eu já vi. Eu, no início, eu queria que tudo fosse matemático, bonitinho. A consciência não é assim. Adianta. Por isso que eu falo, matemática é só com a rosa. Fora vocês esquecem, porque então, não vai funcionar. Então, não necessariamente tem a ver com ter sido iniciado, não. Pode até nem ter tido nada disso e não, começar. Mas geralmente tem. É o passadão. É aquilo que eu chamo passadão. Passadão. Olha só, olha, tem que ter muito aí na história. Esse passadão, às vezes, ele é muito remoto. Entende? Às vezes o negócio vem, ó. Por exemplo, o passadão aí do Saslavski. Ele tem um passadão. Esse aí é dos maiores que tem. Agora, ele soube equilibrar, levou para a filosofia, tal, alto nível. Né? Vivório. Né? Vivório. Esqueceu o cifrão. Isso é o máximo. Já pensou? Professor? Agora, a hora que eu falei, né, sobre o negócio do judaísmo, eu falei assim, mas você também é Vieira, né? Ele falou para mim. Eu caio, mas não caio sozinho. Então, prosseguindo assim, o que a gente pode levantar como parapsiquismo inicial aqui na intrafisicalidade, como o elemento mais simples do parapsiquismo? Mais simples do parapsiquismo? É a pessoa que recebe um banho de energia, não sabe nada daquilo e se sente bem. Tá. E outra coisa, totalmente inocente, ingênua, inexperiente, imatura, ignorante. Tá. Um bom nome, um bom qualificativo, um bom adjetivo, ignorante. E ela se sente muito bem com aquilo. Isso aí talvez seja das coisas mais simples, vocês não acham? Tá. E o banho de energia é um fato. Agora, ó, eu sou especialista em receber banho de energia, porque eu era acostumado a dar com o Zéfiro. O senhor era o quê? É uma das coisas, eu era acostumado a dar o banho de energia com o Zéfiro. Uhum. Não é toda pessoa que você consegue dar um banho de energia extrafísica em cima dela e ela acusar o banho, ela sentir, ela vivenciar o processo. Às vezes aquilo passa em branca nuvem, você fica com a cara de estar chupando o dedo. Tanto esforço para nada. Tem muito disso. Porque a pessoa, vocês sabem, o casca grossa, ele às vezes ele pode blindar a si próprio. Entende? Como se fosse um autoencapsulamento negativo.
Você entende? O senhor olha a lógica disso, é fatos e para fatos, a coisa é bem clara. Agora, o que eu acho mesmo impressionante é o problema de você captar uma clarividência objetiva na sua frente e você fazer conotação daquilo com tudo que aconteceu uma hora antes e por que que aquilo está acontecendo com você. Aí entra parapsiquismo, energia, maturidade, discernimento, cosmovisão, multidimensionalidade. Eu acho isso uma coisa que aparentemente, você está me perguntando, as coisas simples. Isso aí talvez seja uma coisa complexíssima. Complexa. No entanto, simplíssima. É. Com o passar do tempo a gente nota isso, simplíssimo. E por que que a gente não pode dizer que esse conjunto aí que você levantou, citou esses elementos, não seja um parapsiquismo mais desenvolvido? Não, ele chega ao desenvolvimento. Na hora que chega nisso, a consciência que está aqui já está preocupada em serenologia, em ofiexologia, em evoluciologia do evoluciólogo. Todos os processos fenomênicos se tornaram praticamente parapsicomotrizes, se tornaram kung-fúquicos. Você está entendendo? Já não interessa mais tanto. É a moldura do quadro. Você entende? Entendi. Isso ficou secundário. Agora, é um fato. Viu? Eu, por exemplo, eu tento jamais desprezar meus amores antigos de pesquisa. Então, eu olho tudo desde o processo grosso até a coisa mais avançada. Então, o problema meu é desde o Arrobex até o Serenão. Eu nunca esqueço disso. Agora, quem me chamou a atenção para isso foi o transmentor. Faz Entre parâmetro, o né? extremo baixo e o extremo alto, elevado, adiantado. Faz parâmetro, né, professor? Você está entendendo, né? Estou entendendo. Eu procuro não desprezar nada e ver tudo quando eu olho. É da Robex ao Serenão. São os detalhes. Tá. Agora, quando precisa, como está acontecendo comigo, tem um passarinho, hoje é o 4º dia que ele passou na minha frente, lá na porta de casa. Eu não sei o que é, o Roberto está estudando para ver o que é. Outra coisa, quando eu voltei do almoço, ele quase bateu em mim, lá na porta de casa, e foi embora. Agora, eu não sei que passarinho que é. Quando acontece um caso desse, eu fico olhando. Não, quais são as minhas energias? O que é que eu estou atraindo nisso? Qual o problema que tem? Porque tem esse negócio. Pode ter uma Por exemplo, mensagem, uma das né? coisas que eu recomendo para vocês que estão estudando energia é estudar sua energia com os subhumanos. Principalmente borboleta, inseto, passarinho. Parece conversa isso, e não é. Vocês vão ver com o tempo. Por isso, na hora que falaram lá que o Chico de Assis conversava com os passarinhos que vinham por São, quando eu estava lá com o Thomas Green Morton, ele falou para mim: Valdo, vou te pedir, na hora que eu fizer a minha comunicação das 6 horas da tarde, da Ave Maria, eu vou te pedir para você me ajudar. Eu falei assim: onde é que vai ser feito? Não, eu faço do primeiro andar. Isso é o Thomas Green Morton. Então, o que eu fiz? Subi para o primeiro andar e comecei a mexer com as energias. Aí, antes dele começar aquele processo daquela comunicação dele que ele fazia, o povo, em voz alta, eu virei para ele e falei assim: você, cá para nós, você já teve algum passarinho que veio na hora que você estava falando? Eu falei assim: não, Valdo, que besteira é essa? Isso nunca aconteceu. Pois é, mas aqui está cheio de árvore. Hoje, os passarinhos vão aparecer. Eu disse: mas por quê? Eu estive trabalhando aqui. As energias vão ser diferentes. Por incrível que pareça, na hora que ele começou a falar, veio aquele monte de passarinho em cima da gente, como se fosse uma revoada de passarinho. Como é que é isso? Você está entendendo? Isso é com Thomas Green Morton. Agora, ali, foi as minhas energias, com a dele, o povo que estava lá, o Arthur que estava conosco, o povo todo que estava mexendo. Você está entendendo? E ele falou com entusiasmo, a hora que viu aquilo tudo, os passarinhos, aquele negócio todo em torno. Foi impressionante, um espetáculo. Entende? Ele virou para mim assim: mas que coisa, hein? Aconteceu o que você falou, hein? Não. Né?